E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui para falar de Copa do Mundo da Rússia de 2018, cara. Separei alguns tópicos aqui para enumerar para vocês, né? E falar um pouco sobre a Copa do Mundo, que foi muito legal essa Copa da Rússia. Eu achei sensacional, sinceramente eu achei ela muito boa, muito divertida, jogos emocionantes, né? Enfim, a gente vai passar por tudo que aconteceu na Copa até chegar na seleção brasileira aí, que eu tenho algumas coisas para falar também, beleza? Sobre a seleção brasileira. Eu esperei esse vídeo aqui até o final da Copa, até o último dia de Copa do Mundo, para saber quem vai ser o campeão, o vice, o terceiro e quarto colocado, e pra gente abrangir tudo aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a Copa do Mundo vai deixar saudade, cara. O Campeonato Brasileiro aí e os outros campeonatos irão voltar, mas a Copa do Mundo acontece de 4 anos e vai deixar saudades, cara. A Copa do Mundo é um negócio diferente. É um negócio que mexe com todo mundo. Até quem não gosta de futebol, assiste a Copa, quer saber um pouco mais sobre a Copa do Mundo, sobre futebol. E é muito legal isso, cara. É muito maneiro mesmo. Mas enfim, vamos lá. Começando pelo início, Copa do Mundo. O campeão, França, merecidamente, foi uma das favoritas da Copa e chegou à final muito favorita e, como posso dizer, ela cumpriu com o favoritismo dela. Jogou bem contra uma Croácia extenuada fisicamente. Eu acho que a Croácia sofreu muito nessas prorrogações que ela jogou durante a Copa do Mundo. Ela jogou, se eu não me engano, 3 prorrogações, cara, que é muito puxado, meia hora cada prorrogação, com disputa de pênalti. Mentalmente o jogador fica muito cansado e fisicamente nem se fala. Então, França campeã, bicampeã mundial aí, né, da Copa do Mundo, sensacional. O Pogba, Mbappé, Griezmann, Lloris, que deu uma falhada na final, que mais não prejudicou o seu time, né, sua seleção. Fora o técnico que se igualou aí o Beckenbauer e ao Zagallo como vencedor da Copa do Mundo, como jogador e técnico. A França mostrou que, cara, e a França mostrou que futebol moderno é assim: força física, velocidade e habilidade, cara, são coisas que muitas seleções, inclusive a seleção brasileira, tem que aprender, tem que formar jogadores mais fortes fisicamente, mas não perdendo a sua habilidade também, beleza? Bom, falando ainda da final, tivemos na final os 2 vencedores dos 2 maiores prêmios aí da Copa do Mundo, que foi o melhor jogador da Copa e o jogador revelação da Copa do Mundo. Sem esquecer do goleiro, né? O melhor goleiro foi o Courtois, que muito merecidamente também foi muito bem escolhido. Mbappé foi o jogador mais jovem, junto com Pelé, a marcar gol em finais de Copa do Mundo, né? E, cara, ele ganhou o prêmio de jogador revelação, merecidamente mais uma vez também. E o Modric, né, foi campeão do melhor jogador da Copa, merecidamente também. O Modric fez uma Copa espetacular, coisa que muita gente não estava esperando, né? Principalmente esperando dele e da seleção croata também, porque uma coisa anda com a outra, né? A seleção croata foi muito bem, levou o Modric ao prêmio de melhor jogador, e o Modric jogando bem levou a Croácia até a final da Copa do Mundo, vice-campeão mundial. Eu sei que o vice-campeão, ele sai com um gosto amargo pela derrota que acontece, mas, cara, para a Croácia eu acho que foi uma campanha muito honrosa, muito boa, porque a renovação de jogadores na Croácia é muito mais longa, muito mais devagar do que acontece aqui no Brasil, por exemplo, que revela jogador todo ano. Aí a Croácia, pelo tamanho do país, não tem tanta renovação de jogadores assim. E é por isso que eu acho que a segunda colocação nessa Copa para a Croácia foi excelente, foi uma honrosa classificação. E essa Copa foi a Copa que grandes seleções foram eliminadas precocemente, como a Alemanha,
Espanha, Argentina foi eliminada nas oitavas e por que não o Brasil também, certo? E a seleção brasileira, vamos entrar no tópico da seleção brasileira agora, que é um tópico importante para esse vídeo, que eu queria muito falar isso, né, expressar a minha opinião sobre a seleção brasileira. E assim, a seleção brasileira teve jogos péssimos. Eu acho que a seleção brasileira fez 3 jogos muito ruins e com alguns jogos bons. Contra a Sérvia foi um jogo razoável da seleção brasileira. Contra o México foi uma apresentação razoável, também não foi ruim a seleção brasileira nesses jogos. E contra a Bélgica foi assim, foi estranho, cara, porque o Brasil ele não foi mal, mas deixou a desejar, cara. Eu não sei explicar pra vocês, eu não sei como traduzir isso. Você vendo o jogo, você via que a seleção brasileira teve chances de gol, até de virar o jogo, cara. Aquela bola do Renato Augusto ali no final do jogo, que ele chutou pra fora, era a chance de gol. Teve a defesa do Courtois também, o chute do Neymar, o chute do Coutinho. Mas a seleção brasileira, você assiste o jogo, você vê que falta alguma coisa na seleção, cara. Eu não sei o que é. O Tite foi muito... Ele morreu com aquelas convicções dele com o Gabriel Jesus, com o William, até com o próprio Paulinho, porque o Paulinho foi muito mal nessa Copa do Mundo, cara. Ele fez um gol na Copa do Mundo, foi o que amenizou as críticas sobre ele, mas... Na minha opinião, Paulinho, William e Gabriel Jesus teriam que sair de titulares da seleção para dar lugar ao Douglas Costa, sei lá. No lugar do Paulinho, o problema é esse: no lugar do Paulinho tinha o Fred, que não jogou nenhum jogo nessa Copa, e tinha o Renato Augusto também, né? Que é um jogador, fez o gol contra a Bélgica. Que assim, eu não vejo o Renato Augusto titular na seleção brasileira, mas talvez para esse jogo especificamente ele funcionaria bem contra a Bélgica, porque ele é mais alto que o Paulinho, ele é mais forte fisicamente que o Paulinho, e o time da Bélgica é extremamente forte, né? Você vendo o jogo, parecia que o Brasil era um time de crianças jogando contra um time de adultos, cara. Os jogadores belgas trombaram nos jogadores brasileiros. Os jogadores brasileiros iam caindo e não tinham como reagir à imposição física da Bélgica ali naquele jogo. E sei lá, eu acho que a seleção brasileira em si tem que repensar algumas coisas, a comissão técnica. Eu acho que o Tite pode continuar na seleção, mas ele tem que abrir mão de algumas convicções, tipo convocar jogador por lealdade, cara. Eu acho que não cabe isso na seleção brasileira, cara. A seleção brasileira é muito grande, cara. Ele tem que convocar jogadores que estão bem naquele momento, né? E o Paulinho esse ano ele começou voando e terminou o ano assim, tipo, a temporada em decadência, entendeu? É disso muito que eu estou falando aqui. Outra coisa, é impressionante o número de jogadores brasileiros que se machucaram nessa Copa do Mundo. E assim, você pode falar, mas era final de temporada. Ok, final de temporada, mas os outros jogadores das outras seleções também estavam em final de temporada e você não via esse nível, o grande número de contusões. Contundiu Danilo, contundiu Fred, contundiu Douglas Costa. Douglas Costa, que foi o que a gente sentiu mais falta, que ele entraria provavelmente no lugar do William, né, depois do segundo jogo ali contra a Costa Rica. Eu acho que ele seria titular. E cara, e lá na lateral direita, assim, eu não sou grande fã do Fagner, longe disso. Eu acho um jogador limitado, bom jogador pro Corinthians, mas não para a seleção brasileira, tá? Mas ele fez o papel dele ali, ele não comprometeu. Mas você ter o Danilo machucado comprometeu muito também o esquema defensivo do Brasil, porque o Brasil
tem, em teoria, uma zaga muito boa. Thiago Silva e Miranda foram muito bens na Copa do Mundo, cara. Foi uma surpresa pra mim, mas eles fecharam a zaga, foram muito bens. Só que passa muito ali pelo Marcelo e pelo Fagner, a lateral ali. O Marcelo, nesse último jogo contra a Bélgica, na minha opinião, ele não tinha condição de jogar. Ele tava meio que travado no jogo, não sei explicar, não sei o que ele passou. E o Felipe Luiz talvez seria uma opção ali naquele lado esquerdo para ter mais força física, porque o Marcelo é bom jogador, mas ele não é tão forte fisicamente. E a mesma coisa do lado direito ali com o Fagner. O Fagner é muito fraco fisicamente, perto do Danilo, que é mais alto e tal. E nesse jogo da Bélgica teve um agravante maior ainda, que foi a expulsão do Casemiro, né? Ele estava suspenso nesse jogo e nisso a seleção sentiu muita falta da estatura. E com isso o Tite tinha que mexer o time, deixou o time mais alto para compensar o Casemiro, né? A ausência do Casemiro, mas acabou que ele não fez nada disso, tá? Outra coisa, Taison. Se o Tite convocou o Taison, eu acho que ele teria que pelo menos pensar na possibilidade de usar o Taison, né, na seleção. E em momento nenhum nessa Copa o Tite usou o Taison. Nem em momento de desespero ele não usou o Taison. Então eu acho que, assim, não tenho nada contra o Taison, não tenho nada contra o Tite, mas repense o conceito de futebol, cara. Você levar jogador que é de sua confiança somente e futebol jogado, cara, você não vai ganhar a Copa do Mundo com jogador de confiança. Isso funciona muito em clube. Funcionou no Corinthians, quando o Tite passou, foi multicampeão, mas na seleção brasileira não funciona. O nível de exigência na seleção brasileira é muito maior que em clube, tá? E para fechar, agora a gente vai falar um pouquinho do Neymar. O Neymar passou esses últimos 3 meses, 4 meses se recuperando de contusão. A gente sabia que ele não chegaria 100% na Copa do Mundo, mas eu correria o risco de levá-lo, com certeza, como o Tite fez, porque é o Neymar. A gente sabe que o Neymar é um jogador muito diferente dos outros, né? Outra coisa, Neymar, ele tem que começar a pensar mais sobre a carreira dele. No balanço geral dessa Copa do Mundo, o Neymar saiu muito queimado, virou piada internacional, e isso pode prejudicar muito a carreira dele, com perda de contrato, enfim, um monte de coisa. E ele tem que repensar no que ele faz dentro e fora de campo, mas principalmente dentro de campo, o que ele faz fora de campo é problema dele, né? Enfim, dentro de campo, o Neymar começou essa Copa do Mundo extremamente reclamão dos juízes, extremamente irritado, extremamente meio que tentando ludibriar a arbitragem, xingando a arbitragem, sabe? Coisas que o cara desse nível do Neymar não pode fazer. O Neymar tem que entender que ele é o Neymar, tá? Ele é o Neymar e enquanto ele continuar agindo dessa maneira, ele vai continuar sofrendo o que ele sofreu nessa Copa do Mundo. Sofrer a falta, o juiz fala, meu, segue o jogo que esse cara tá me enganando, tá ligado? Tipo, meu, o Neymar tem que aprender que jogadores como ele procuram contato o tempo todo, levam muita porrada o tempo todo. Ele é um jogador leve, né? Isso facilita bastante, e ainda bem que ele é um jogador leve, isso facilita muito o drible dele. Até para ele cair ali, para não se machucar tão gravemente, isso ajuda. Mas enquanto ele continuar se preocupando mais em cavar uma falta, segurar a bola e não tocar pro seu companheiro melhor posicionado e não ir pro gol, porque teve um lance, acho que foi, não sei se, eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo jogo da seleção nessa Copa. O Neymar, ele deu o corte, aí eu acho que o sérvio, se eu não me engano, acho que foi a Sérvia, deu uma puxada nele, ou a Suíça, acho que pode ter sido a Suíça. Ele encostou a mão no Neymar, o Neymar já caiu dentro da área, tipo, fez aquele show. E, cara, a gente sabe que, tudo bem, desequilibra, cara, mas se ele vai pro gol, ele faria aquele gol, entendeu?
O futuro do Neymar é incerto, porque no Paris Saint-Germain agora o Mbappé e o Cavani chegaram em alta da Copa do Mundo, muito em alta, e o Neymar chegou em baixa. Outra coisa, com a saída do Cristiano Ronaldo da Juventus, do Real Madrid para a Juventus, abriu uma porta pro Ronaldo também, pro Neymar ali no Real Madrid. Talvez seria benéfico o Neymar sair do PSG, onde ele é dono do time, para ir para um lugar que o time é maior que ele. Talvez isso seja uma grande ajuda pro Neymar, para ele tomar tipo consciência do tamanho dele, sabe? Sei lá, o Neymar pra mim é uma incógnita, porque ele é muito bom jogador. O Neymar é excelente, cara. Só que a carreira dele toda até então, ele tem tido problemas mesmo de comportamento, cara. Tipo, no Santos, o Dorival Júnior foi demitido por causa do Neymar. Numa quebra de braço ali, acabou que o Dorival Júnior foi demitido. No Barcelona, ele teve problema com o técnico também. E no PSG teve problema com o técnico, teve problema com o Cavani. E assim, o Neymar tem que abaixar mais a bola, jogar mais futebol, porque ele é bom jogador, cara. Ele é craque. Ele é diferenciado, sabe? A gente fala tanto de diferenciado, e o Neymar é um cara diferenciado, ele tem habilidade, chuta muito bem com as duas pernas, porém que eu acho que ele tem que trabalhar muito mais o mental do que outra coisa agora, porque é complicado. Eu vejo o Neymar jogando a próxima Copa do Mundo. Eu vejo o Neymar sendo campeão com a seleção brasileira, só que enquanto ele não mudar o jeito dele, o comportamento dele, ele não vai conseguir. Muita gente aqui no Brasil vem criticando o Neymar, como ele de fato ele tem que ser criticado, porque ele é um jogador enorme, cara. É um jogador muito grande, e jogadores grandes têm um peso muito grande nas costas, então ele tem que ser criticado pelo que ele faz em campo. Muita gente defende ele, principalmente celebridade, eu acho que defende muito o Neymar, e eu acho que o Neymar não precisa disso. Eu acho que o Neymar ele já é grande o suficiente para poder se defender sozinho. Ele pode dar uma entrevista, ele pode dar uma resposta, e coisa que ele não faz, né? Ele nunca fez e continua não fazendo. Mas enfim, Tite, eu acho que vai continuar na seleção. Eu acho que o ciclo do Tite pode ser maior, mais 4 anos aí para ele trabalhar, mas eu acho que ele tem que mudar alguns conceitos dele. Como convocar jogadores por gratidão, lealdade, eu acho que isso não cabe em nenhuma seleção, muito menos na brasileira. Eu acho que a comissão técnica em si ali do Tite poderia mudar, e do Gaspar pode sair, sabe? Aquela entrevista do Gaspar ali defendendo o Neymar, pra mim foi a gota d'água. Achei aquilo meio que forçação de barra demais pra mim. Não me convenceu nem um pouco. E enfim, galera, essa aqui é a minha opinião sobre a Copa do Mundo, sobre a seleção brasileira. E espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo o que você achou dessa Copa do Mundo. Deixa o like, favorito, se inscreva no canal, que o canal é novo. Vai ter muito vídeo, vai ter cartola, vai ter campeonato brasileiro, campeonatos internacionais aí, transferências. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou!